Então eu te dei 3 explicações para você não ter mais dúvida que os crimes de lesão corporal em violência doméstica contra a mulher, seja ele leve, culposa, grave, gravíssima já era, será incondicionada. Eu te dei o primeiro fundamento lógico, tá? Por conta do artigo 41 da lei. Eu te dei o segundo fundamento por conta da súmula, ou melhor, da decisão da ADI 4424 do STF. E agora, para matar, eu te dei a última questão, a súmula do STJ 542. 542. Então, eu falei para vocês até agora basicamente do artigo 41. E você viu quanto que esse artigo 41 da Lei 9.099, ou melhor, o artigo 41. Vocês viram quanto que o artigo 41 da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, o quanto que ela altera. Você viu o tanto de instituto que muda? Quer dizer, por conta do artigo 41, se o crime tiver pena máxima inferior a 2 anos, o rito é sumário, não é sumaríssimo. Ele não tem direito a um termo circunstanciado, nem a transação penal, nem a suspensão condicional do processo. E se for lesão corporal de natureza leve ou culposa, o crime é de ação penal pública incondicionada, tá? Para por aí. Senhores, prestem atenção no que eu vou falar agora. Sempre que a gente dá aula de Lei Maria da Penha, as pessoas acreditam que todos os crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, eles são de ação penal pública incondicionada. Mentira! Errado! Cuidado! Eu disse para vocês que são de ação penal pública incondicionada a lesão corporal. Agora, outros delitos como ameaça, outros delitos como crimes contra a honra, crimes como de dano, estes crimes, eles seguem o rito, eles seguem a ação penal, melhor dizendo, comum deles, que pode ser a ação penal privada ou pode ser a ação penal pública condicionada à representação. Então, senhores, prestem atenção. Se tiver alguma alternativa no exame de ordem ou na prova de vocês, você tem que tomar cuidado. Porque é comum as pessoas acreditarem que é a Lei Maria da Penha, então é sempre incondicionada. Quer dizer, não admite representação. E isso é uma mentira. Isso é uma inverdade. Tudo bem? Os crimes que são de ação penal pública condicionada à representação e os crimes que são de ação penal privada, eles vão ser processados exatamente desse jeito. Só que nos termos da Lei Maria da Penha. Tudo bem? Legal? Dito isto, eu quero remeter você para o artigo, deixa eu só confirmar se é o 16 da Lei Maria da Penha. Eu quero remeter você para o artigo 16 da Lei Maria da Penha. Vá abrindo lá, artigo 16 da Lei Maria da Penha. Aqui no Teams eu vou colocar artigo 16. Olha o que fala o artigo 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida. Então, olha só, já está dizendo aqui mesmo, já está dizendo que os crimes podem ser de ação penal pública condicionada. De que trata esta lei? Só será admitida a renúncia à representação. Vocês devem ter estudado o Instituto da Renúncia à Representação. Só será admitida perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia. Artigo 16, muito importante. Meus caros, o que o artigo 16 está dizendo? O artigo 16 ele está dizendo que nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, já sabemos que lesão corporal não é o caso, súmula 542, lesão corporal não é o caso, mas nos crimes em que se admite
a representação da ofendida, quer dizer, o crime é de ação penal pública, condicional de representação. Exemplo de ameaça, ela foi na delegacia e ofereceu a sua representação. Ela disse que deseja ver processado e julgado o autor. Só será admitida a renúncia à representação, que significa retirar a representação, em audiência especialmente designada na presença do juiz. Para todos os outros crimes que não são de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando é que você pode retratar-se da representação? No outro dia. Você ofereceu denúncia contra alguém que te bateu, que te ofendeu, você vai no outro dia e retira essa representação, você se retrata da representação. Você pode se retratar da representação feita nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher? A mulher pode fazer isto? Não. Se ela for na delegacia no dia subsequente a ter registrado o boletim de ocorrência e falar, olha, quero me retratar para isto, o delegado não vai dar bola para ela, vai continuar com o inquérito policial normal. Como é que você pode renunciar? Não é nem retratar-se da representação. Quando é que você pode renunciar? Petição endereçada ao juiz para marcar uma audiência especialmente para isso. O juiz vai chamar o autor, vai chamar a vítima, vai colocar os dois em audiência, vai constatar que ela não está sendo coagida e aí então, se ele tiver certeza que ela está na sua capacidade emocional, mental, financeira adequada para renunciar à representação, aí então ele elabora o termo de audiência e isso significa renúncia à representação, extinguindo a punibilidade do autor, portanto. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Então o artigo 16 ele é muito importante porque ele é um instituto diferente que não existe em nenhum outro dispositivo. Tudo bem? Legal, minha gente? Até quando eu posso renunciar à representação? Até o até o recebimento da denúncia. Até o recebimento da denúncia. Até o recebimento da denúncia, tudo bem? Até o recebimento da denúncia. Cuidado que se for a renúncia à representação dos outros delitos, que não é de violência doméstica e familiar contra a mulher, até quando você pode renunciar à representação? Até o oferecimento da denúncia, nos crimes comuns. Agora, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, não é até o oferecimento, é até o recebimento pelo juiz. Até o recebimento. Tem uma diferençazinha e o seu examinador, principalmente do exame de ordem, ele gosta de perguntar isso para você. Minha gente, tudo bem, minha gente? Tudo bem? Já que falamos do artigo 16, vamos ver também o 17 que está logo abaixo dele. O que o 17 fala? É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica. Mas que maldição é essa? Pena de cesta básica. É porque, veja só, a Lei 9.099 de 95, é de 95, né? Essa Lei Maria da Penha de 2006, quer dizer, 11 anos aí de uma lei para outra. Quando a Lei 9.099 surgiu, ficou muito comum os juízes aplicarem as chamadas penas de cesta básica. Penas de cesta básica, que é a pessoa, ao invés de pagar uma pena restritiva de direito, ela dava cesta básica para a vítima. E, inclusive, essa lei teve uma pecha de pena de cesta básica, lei de cesta básica, né? Então, às vezes, a mulher era ofendida, o marido batia nela e sabe o que ele falava? Esquenta a cabeça não, depois eu pago umas cestas básicas. Isso ficou conhecido na mídia, inclusive, tá? Por conta dessa situação absolutamente injusta e cruel, o artigo 17 da Lei 11.340
vedou expressamente a pena de cesta básica. Néuzia, não é fácil, né? Af mesmo, tá? Af mesmo. Pessoal do YouTube, vai dando uma curtida aí se vocês estão achando esse conteúdo relevante. Pessoal do Instagram, aperte o coraçãozinho aí do lado que sobe a curtida. Isso vai chamar mais gente. Daqui a pouco a gente já tá acabando. Isso, valeu, gente. Obrigado. A súmula 588 do STJ, ela complementa o artigo 17, da Lei Maria da Penha, tudo bem? Então, é relevante você saber disso? É relevante você saber disso porque é uma complementação da proibição de substituição de pena restritiva de direito. O que é que caberia, então, se o autor for condenado e ele não tem mais direito à substituição de pena privativa de liberdade nem de multa? Cabe para ele o chamado sursi, suspensão condicional da pena. Então é reestabelecido o sursi, a suspensão condicional da pena. Tudo bem, minha gente? Legal, legal. Então estamos falando do rito dos crimes praticados de violência contra a mulher. Você está percebendo que até agora não falei nenhum rito diferente, né? O que tem são institutos que são colocados dentro do processo criminal, que é adotado muitas vezes o rito ou ordinário ou sumário, ou muitas vezes do júri, porque você pode ter o chamado feminicídio ou tentativa de feminicídio, e aí o rito que é adotado é o rito do júri, mas com todos esses institutos nele. Estamos indo aí para os nossos últimos minutos de aula. Estamos falando do rito especial dos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Você já percebeu que, na verdade, esse rito não tem nada de especial. O que você tem são institutos processuais inseridos dentro do rito, que pode ser ordinário, pode ser sumário ou pode ser do crime, pode ser o rito da vara do júri. Tudo bem? Pode ser o rito da vara do júri. O que você tem também de diferente nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher? Estou compartilhando aqui na tela do Teams para você que está aqui no Instagram, artigo 22. O artigo 22, ele trata das chamadas medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. Obrigam o agressor, tudo bem? Obrigam o agressor. Então, algumas providências o juiz pode aplicar de imediato ao agressor várias medidas de proibição, como suspensão do posse, da posse da arma, afastamento do lar, proibição de determinadas condutas, dentre as quais a proximidade com a ofendida. Tudo bem? Você tem também, no artigo 23, as medidas protetivas de urgência que protegem a mulher, encaminhar a mulher a programas oficiais e comunitários de proteção e atendimento, determinar a recondução da mulher até a sua residência, determinar a separação dos corpos, determinar o afastamento dela sem prejuízo dos seus... Então você determina o afastamento dela do lar sem prejuízo dos seus direitos, tá? Tudo bem? O artigo 24, já que estamos falando da Lei 11.340, é um artigo 24A que foi inserido há não muito tempo, no ano de 2018, que trata de um crime, que é o crime de descumprimento da decisão judicial. Então, aquela decisão do artigo 22, aqui, ó, que o juiz dá para que o réu cumpra as medidas judiciais de afastamento do lar, de não aproximação da ofendida, caso esta pessoa, caso este autor, esse agressor, descumpra essas medidas decididas pelo juiz, você tem então um crime de pena de 3 meses a 2 anos, que você já sabe que não será no rito da Lei 9.099, apesar de ter a pena aí de 2 anos, tudo bem? As medidas protetivas de urgência contra a mulher, elas são recebidas pelo juiz e caberá a ele em 48 horas tomar as providências, tudo bem? Em 48 horas, inclusive com redações alteradas aí do ano de 2019. O que é importante eu destacar aqui para você, ó?
poderá o juiz, a requerimento do MP ou a pedido da ofendida, quer dizer, ela pode pedir, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever as já concedidas. Senhores, o que significa que a ofendida ela pode fazer pedidos especiais. Vamos ver aqui o artigo 20. Em qualquer fase do inquérito policial, caberá a prisão preventiva do agressor decretada pelo juiz de ofício a requerimento do MP ou mediante representação da autoridade policial. E artigo 21, a ofendida será notificada dos atos processuais relativos ao agressor, principalmente naquilo que tange a saída da cadeia. Principalmente aquilo que tange na saída da cadeia. Isso que eu falei é mais direito penal, mas fica aí a informação para vocês também, tudo bem? Eu quero finalizar a aula falando das súmulas, as últimas súmulas. Eu já citei 2 súmulas para vocês, quero citar agora mais 2 súmulas para vocês, muito importantes. Anotem aí as súmulas que tratam a respeito da Lei Maria da Penha. Súmula 536 de 2015. Súmula 536 de 2015, ela já afirma aquilo que falamos, que não cabe na Lei Maria da Penha nem a suspensão condicional do processo, nem a transação penal. Então, súmula 536 de 2015. Anote aí a súmula 589. 589 é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções praticados contra a mulher. Não se admite a aplicabilidade do princípio da insignificância. E a última súmula, a súmula 600. Súmula 600. Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima. Não se exige a coabitação entre autor e vítima. Isso é apenas no caso em que eles praticam um crime, o agressor pratica um crime contra a sua ex-mulher, ex-namorada, ex-noiva, ex-amante. E aí uma das teses dele mas a gente nunca nem morou junto. O que a súmula 600 veio dizer é expressamente, não se aplica, não é necessária esta coabitação. Tudo bem? Meus caros, muito obrigado. YouTube, muito obrigado.